Graça e paz, amados irmãos, graça e paz, você que está nos acompanhando aqui na nossa live Conectando a Palavra. Seja muito bem-vindo a mais um encontro onde vamos estudar a Palavra de Deus. Eu, seu amigo Neto, e meu amigo e seu amigo Bruno Kolanski. Seja muito bem-vindo, meu amigo, Pastor Bruno. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, todos os irmãos que vão nos acompanhar nesta noite, que o Espírito Santo possa abençoar cada um em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor, dê as honras aí, comece orando aí por todos nós, para que a palavra de Deus possa marcar as nossas vidas e a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Amém. Vamos orar. Precioso Espírito Santo, Pai eterno, Senhor Jesus, nesta noite em Tuas mãos entregamos nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos acompanhar, Senhor, na verdade, venha tomar a direção de tudo aquilo que formos realizar, Pai. Pedimos, meu Deus, que cada casa, cada lar, cada família, cada pessoa que será tocada neste momento e posteriormente também, Senhor, ao ver, meu Deus, isto que ficará gravado, seja, meu Deus, tocado pela Tua graça maravilhosa. Que aquilo que nós vamos falar esteja sempre de acordo com a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito faça o que lhe apraz. É o que pedimos e temos certeza que o Senhor vai fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meu amigo Pastor Bruno, nessa semana, né, a gente está estudando, a gente estudou aí duas cartas, né, a primeira carta completa, a carta do apóstolo Paulo a Tito, e começamos a estudar a primeira carta do apóstolo João, né? E esse é o debate dessa semana, a gente quer compartilhar aí aprendizado, duas cartas muito importantes para o Evangelho. A carta de Tito eu considero como, não sei qual é a sua opinião, mas uma verdadeira declaração sobre a graça. Me parece que esse é o grande legado da carta, vamos discutir hoje, né? E a carta do apóstolo do amor, né, que escreve cartas, vamos discutir aqui para que a gente possa ainda entender melhor, né, qual era o contexto e para quem João estava falando, o que pode ser aplicado hoje. Então, sem mais delongas, é muito importante para nós, né, debater, estudar e meditar a palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus que nós podemos ter o verdadeiro esclarecimento do Evangelho. A gente sempre diz, né, que um cristão sem a palavra é um cristão que está em perigo, né? Está em perigo porque vem a frieza, vem a religiosidade, vem os ventos de doutrina, vem heresias e vem tantas e tantas situações na nossa vida, não é, que certamente, dificilmente ele ficará de pé sem a leitura diária, o estudo, né, detalhado da palavra, e nós estamos aqui justamente para incentivar você que está nos assistindo, né? Para nós já é uma honra estar aqui, não é, pastor? Para nós já é um grande aprendizado, inclusive está sendo muito legal, essa é a nossa terceira live. Se você está nos acompanhando hoje, né, esse é o primeiro dia, seja muito bem-vindo, convida mais pessoas aí e vamos compartilhando para que a gente possa discutir. Aqui não há mestres, né, a gente não sabe todas as respostas. Eu e meu amigo Pastor Bruno aqui, Pastor Bruno é a pessoa que eu conheço assim, que é uma referência para mim. O homem já lê mais de 30 livros por ano, né? Então eu já acho. É 30 ou 50, pastor? Pastor, minha média tem sido 42 por ano, né? Quando eu parei de anotar. Oh, glória. Então, quando chegar nessa estatura aí, eu vou tá bem. Então, é por isso que eu gosto muito de conversar com o pastor Bruno e a gente junto aqui quer debater e discutir a palavra de Deus. Amém? Então, vamos para o primeiro ponto, pastor? Vamos lá, pastor, vamos lá. Realmente é uma honra muito grande poder estar falando com os irmãos. Como estou falando, não tem nenhum PhD em divindade aqui. É verdade. Somos autodidatas, né? Estudando, buscando e pela graça de Deus é que falamos da vontade de Deus. Legal, legal. Tá, primeiro ponto, né? A carta de Tito, para mim, a Tito, né? Para mim é uma carta muito especial. Eu queria que a gente reservasse um tempo inicial. Vou fazer uma pergunta aqui só
mas com vários componentes dessa pergunta, a gente debater a primeira parte aqui da nossa conversa. Vou fazer uma pergunta só sobre a carta de Tito, né? As outras sobre a primeira carta de João. Mas assim, ó, a gente viu na semana passada, as 2 últimas semanas, né, Paulo escrevendo a Timóteo, né? E foi muito produtivo, muito importante. A gente viu a primeira carta de Timóteo e a segunda. E hoje a gente está vendo a carta a Tito, né? Então Paulo escreve e orienta Tito sobre como ele deveria erguer e conduzir a igreja e líderes da igreja em uma cidade chamada Creta, não é isso, pastor? Exatamente. Agora, desculpa, fale, pode falar. É isso, ele manda essa carta a Tito, né? Uma das suas cartas pastorais. Mas, pastor, a primeira dúvida é essa: é Tito ou Tito? Porque se for Tito, tem que ter um H e tem que ser Tito. Brincadeira, me perdoe, prossiga. Coisa de Paraíba, mas tudo bem. Agora é o Tito mesmo. Como eu sou mineiro, é Tito aí. É outro jovem, assim como Timóteo, e que Paulo cita ele várias vezes também em suas cartas. Tito, ele é citado ali em Corinto, ele é citado como levando a Jerusalém ali a ajuda que os irmãos de lá estão passando necessidades. É o portador da carta, da segunda carta à igreja de Corinto. Então foi alguém muito ativo na obra de Deus ao lado de Paulo, e outro que Paulo chama também de verdadeiro filho na fé. E a questão dele escrever para ele ali, né, na ilha de Creta. Creta é uma das ilhas que compõem toda a Grécia, e o contexto que ele está vivendo ali também é um contexto de muita impiedade, de muito paganismo, e com certeza, como o senhor já delimitou aí, a graça é o que Paulo vai trazer à tona para mostrar para Tito como tratar com tudo aquilo que a igreja precisa ser tratada. Pois é, o que me chamou muita atenção, né, nessa leitura, é interessante que a gente vai entendendo, né, a gente está no 3º ano de leitura sistemática juntos, né, junto com o Grupo Connect. Então, se você está nos assistindo aí e quiser todos os dias, né, ler junto com a gente, compartilhar junto com a gente, manda uma mensagem aí, a gente insere você no grupo de WhatsApp, onde tem vários irmãos, e aí a gente vai lendo e debatendo, é bem legal. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse ano, né? Não sei se é pelo momento que a gente está vivendo, qual é o contexto que Paulo está falando para Tito, né? O próprio Paulo vai dizer que Creta era uma cidade altamente corrompida, né? Ele vai dizer que era de homens mentirosos, preguiçosos, né? Que os homens mentiam, eram preguiçosos e de forma geral eram desonestos, né? Então é uma carta muito importante, porque o contexto que Tito estava inserido, o qual Paulo vai lá dar as suas orientações, é um contexto muito difícil, né? É um desafio. Imagina o quanto é desafiante para Tito levantar ou pastorear pelo menos uma igreja em Creta. Agora, o quanto é importante levantar líderes em Creta, o quanto é desafiador para Tito fazer isso. Eu acho essa experiência dele muito importante para a gente, né? E o primeiro ponto nesse aspecto é: o que a gente pode aprender com essa orientação de Paulo a Tito? Qual, na sua opinião, pastor, é a semelhança daquela sociedade que Tito estava inserido, né? Que era a sociedade de Creta, que tinha essas condições, com a nossa realidade hoje? E qual é o remédio que Paulo diz? O que é que você usa para desenvolver a igreja e também os líderes da igreja? Qual é o remédio que Paulo aplica ou diz para Tito aplicar? Esse remédio é aplicável nos dias de hoje? Pergunta extensa, pergunta de jornalista. Estou ficando bom no negócio, viu? Para não ter que fazer a segunda pergunta, né? O jornalista aproveita tudo para perguntar rápido. Para ser bem literal aqui, pastor, naquilo que o senhor acabou de citar aí, Tito 1,12, quando Paulo vai falar acerca da cidade de Creta, né, dos gregos que moravam ali na cidade de Creta. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos.
esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que tenham uma fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, Paulo usa um profeta cretense para falar o que ele diz é exatamente aquilo que a cidade é, que os moradores dali são. Contextualizando isso, parece que nós estamos abrindo o jornal exatamente no dia de hoje. Se eu abrir o jornal, você for para as redes sociais, ver tudo que o noticiário político, social, o que está sendo dito, é exatamente isso. E os noticiários religiosos também, infelizmente, né, vem trazer toda essa questão de ferocidade, de glutonaria no sentido espiritual e também no sentido físico, né, podemos dizer assim. E olhando para a nossa sociedade, nós vamos ver que não mudou muita coisa. É incrível e eu acho que é espetacular, usando a sua palavra aí, que o senhor gosta de usar sempre, é que a Bíblia ela é extremamente atual. Teve alguém por aí que disse que tinha que atualizar a Bíblia, mas acho que ele estava desatualizado na sua leitura, né? E contextualizar a Bíblia é uma coisa, querer atualizá-la, né, mudá-la, e é outra coisa completamente diferente. Então, essa atualidade do que Paulo escreveu com os nossos dias, como eu já citei, se não me engano, semana passada, sempre foi assim. Né? Não houve um tempo na história em que não houvessem problemas e dificuldades, e talvez os nossos dias sejam os dias extremamente trabalhosos que Paulo ele vai citar falando com Timóteo, né? E com certeza para Tito a mensagem seria a mesma. Então, e o remédio, como o senhor perguntou por último aí, para esse problema, sem dúvida nenhuma, é nós aplicarmos a graça de Deus, aquilo que Jesus Cristo trouxe para nós, para dentro das nossas vidas, não somente dentro do âmbito eclesiástico, do âmbito da igreja, mas os cristãos, aqueles que querem viver como Cristo, eles precisam pegar a graça e fazer com que isso seja visto no mundo aí fora, principalmente. Essa foi a grande luta, inclusive, da reforma protestante há 500 anos atrás. Tinha-se a ideia de que somente o clero, se você queria servir a Deus, você tinha que abandonar tudo, ir para o monastério e ser um padre, ser alguém ali no meio eclesiástico. Então, a reforma protestante veio para mudar isso. Eu me lembro até de uma frase, um sapateiro chegou para Martim Lutero e perguntou: como é que eu posso servir a Deus? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abandonar tudo e me tornar um monge? Aí Lutero falou: faça os melhores sapatos, venda por um preço justo e desta maneira você estará servindo a Deus. Então, dentro da sociedade que estamos vivendo, o demonstrar da graça através de uma vida saudável, através de uma vida honesta, através de uma vida de integridade, que é a verdadeira cura para a nossa sociedade. O mundo precisa ver isso em nós. Parece que o mesmo contexto, né, como o senhor bem disse, o mesmo contexto que Tito está inserido em Creta, parece que é o contexto que nós estamos inseridos hoje, né? E aí, quando o senhor fala graça, só para a gente ler o texto, que eu acho que, na minha opinião, é o texto áureo da graça, né? Que é Tito 3, capítulo 3, verso 4 ao 7, né? Eu falo texto áureo para os irmãos que estão nos assistindo e alguém que não tem essa linguagem, né? O texto áureo que a gente fala é um texto que traz a luz sobre um determinado tema com a mais alta revelação ou a mais alta clareza, né? Então, Tito 3, verso 4 ao 7, acho que é legal a gente ler aqui, diz assim, ó: mas quando apareceu a benignidade, que é isso que Paulo está dizendo para Tito ensinar, né? Através desse ensino aqui, ó: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e é isto que quero
que deveras afirmes. É isso que eu quero que você ensine. Para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Esse contexto aqui, pastor, de graça, né? Esse parece ser o remédio que Paulo diz, olha, aplique a graça para aqueles que estão vivendo numa vida depravada e para os religiosos, que ele também vai falar na carta, né, do aspecto religioso, que era o combate, né, através da justificação específica pelas obras, né, e aí vai muito pelo lado que o senhor falou aí. Mas o que é a graça? Como a gente pode deixar claro esse aspecto da graça, das boas novas do Evangelho, que Paulo está dizendo para Tito ensinar insistentemente, porque parece ser esse o remédio, tanto para a sociedade de Creta, quanto para a nossa. O que é a graça, então, pastor? A graça, pastor, grosso modo dizendo, né, sendo bem simples, é o que a gente ensina, inclusive, quando estamos discipulando alguém, a graça é um favor imerecido. O que é a graça? É nós reconhecermos, através do amor de Deus, que Jesus Cristo veio em nosso favor. Antes de Paulo falar do remédio, ele usa expressões bem fortes aqui. No versículo 3 ele diz: porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. É um versículo que resume a vida de alguém que ainda não foi alcançado pela graça. A graça, quando ela vem sobre nós, ela nos mostra, através do poder do Espírito Santo, a nossa condição pecaminosa. O Espírito Santo ela vai nos convencer, nos dar a convicção de pecado. E quando nós conseguimos enxergar o pecado em nós e o tamanho da grandeza de Deus, essa graça é que vai fazer essa transformação. É uma graça que ela é salvadora, no sentido do lavar regenerador que Paulo está falando aqui, mas também é uma graça transformadora, no sentido de quem a recebeu começa agora a viver uma vida de santificação. Santificação em que sentido? De buscar, querer fazer as boas obras, de querer abominar o pecado verdadeiramente. Todas essas coisas que eu li por último aqui no versículo 3, a insensatez, desobediência, esse ódio de uns para com outros vai sendo deixado de lado. Por quê? Porque nós somos confrontados por essa graça todos os dias. Quando nós olhamos para Cristo, vemos o tamanho do amor que está sendo derramado sobre nós e vemos o quanto, quando falamos de favor imerecido, é porque quando nós conseguimos enxergar o pecado em nós, nós vamos ver que o que nós merecíamos realmente era o inferno. É o salário do pecado que é a morte, é a separação de Deus. Mas a graça, ela vem para nos atrair para perto de Deus, ela vem de uma maneira que nós somos atraídos. Oséias usa a expressão, somos atraídos por laços de amor. Então, quando esse amor vem, nós ficamos constrangidos por ele e não conseguimos agora viver dessa maneira insensata. Nós temos agora que viver uma vida diferente. Esse temos aqui pode parecer que é algo que é meio que forçoso, mas não é. A ideia é que vamos ser tão gratos ao Senhor por aquilo que estamos percebendo agora, essa percepção daquilo que Deus fez para nós através de Jesus Cristo que é a graça. E é o Espírito Santo quem vem fazer isso sobre nós, e aí sim nós temos uma transformação tremenda e maravilhosa. E quando nós conseguimos enxergar a graça, perceber, essa percepção é o que vai fazer a transformação na vida da pessoa. Essa percepção só é conseguida através do novo nascimento, através disso que nós estamos fazendo, né, de vivermos a palavra, pregarmos a palavra, tentarmos ensinar a palavra, ministrarmos a palavra, ter esse acesso à palavra, para que, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, né, depois de ouvirmos a exposição da palavra, o nosso coração ferver, né, aquecido com aquilo que Jesus fez por nós. Então, é pura gratidão que nós vamos ter uma vida transformada. A nossa vida se transforma por saber que Jesus Cristo entregou-se totalmente por cada um de nós. Maravilha, pastor. É bem interessante essa percepção, porque eu acredito que o ponto de partida para que a graça realmente faça um efeito em nós é esse reconhecimento desse texto que o senhor leu, né?
Porque se eu reconhecer a minha condição de miserável pecador, né, a minha condição de incapacidade de acertar, de ser justo, né, e eu vou perceber o que essa graça fez comigo, porque ele diz que essa graça me tornou justo, né? Eu acho isso muito forte. E que ela me tornou justo não por minhas ações, mas pela bondade, benignidade e misericórdia do próprio Deus manifestado em Cristo. É interessante na história da igreja, né? O senhor que é mais estudioso aí, conhece mais a história da igreja do que eu, a gente percebe que na história da igreja tem algumas vertentes interessantes sobre isso, né? Eu estava vendo que para Calvino, a percepção dele é a graça vem, nos convence do nosso pecado, né? Vem aqueles textos que alguém fala aí que eu não teria nenhuma condição, eu não me lembro agora quem foi que falou isso, não sei se foi Calvino, o senhor deve saber, mas eu não teria nenhuma condição, se dependesse de mim, de aceitar a Deus ou de escolher Deus. Né? Se ele não olhasse para mim, ele não me escolhesse, ou seja, se a graça não me alcançasse, né? Os puritanos já pensavam, né, um pouco diferente, né? Eles já imaginavam que após o conhecimento, né, e o entendimento da graça, viria um processo de santificação profundo e por isso eles se esforçavam muito para viver em boas obras. Porém, ambos, né, nascem desse critério e desse reconhecimento. O senhor concorda comigo que quando eu passo a me achar bom ou me achar digno da salvação, mesmo diante dessa perspectiva de boas obras, é porque eu já me afastei, já me esqueci do que realmente significa graça? Eu entendo, inclusive, que quando Paulo diz aqui no verso 3, porque também nós éramos, ele está relembrando, ele está dizendo, olha, a gente não pode se esquecer que todo favor ele veio e toda escolha, toda eleição, seja lá como alguém possa colocar, né? Ela veio especificamente de Deus. Então Deus providenciou isso, Deus me alcançou. E aí, em resposta a isso, que é a graça, eu vou viver uma vida de boas obras. É assim que o senhor vê também? Pastor, o senhor tocou num ponto interessante. Paulo ele chama e se coloca junto com aqueles que eram insensatos, desobedientes. E se nós olharmos para a vida de Paulo, antes da sua conversão, antes do caminho de Damasco, ele era extremamente religioso, era alguém extremamente zeloso, inclusive por aquilo que ele acreditava ser a palavra de Deus. Então, sem dúvida, quando eu esqueço que eu só sou justo porque Jesus me justificou, que a obra é completa em Cristo, eu estou perdendo toda a perspectiva da graça. Em algum lugar, né, Paulo fala, se a salvação é pela lei, então a graça é anulada. Se não me engano, em Gálatas ele fala sobre isso. Então, para que a graça possa ser graça sobre graça, como o João Batista vai falar quando ele vê Jesus ali no livro de João, ela precisa nós temos que ter essa noção de que ela é algo totalmente merecido. Eu não tenho condições de cobrar de Deus nada disso. O que eu vejo e percebo aqui experiencialmente, quando nós conversamos com alguns irmãos que não têm essa perspectiva, é de que quem não entende a graça quer viver uma troca com Deus constante. Eu faço para que Deus faça. E essa troca, ela se torna simplesmente impossível. Se torna uma carga tão grande nas costas daquela pessoa de achar que consegue trocar com Deus alguma coisa, que lá na frente ela explode, não aguenta, porque vai ver que está devendo muito, né? Como aquela parábola que Jesus diz, aquele homem que devia milhões lá e não conseguia pagar e foi preso, recebeu a graça, mas não entendeu isso. Tanto que foi cobrar de outra pessoa. Então, quando eu coloco esse peso sobre mim de querer barganhar com Deus, trocar alguma coisa com Deus, não entendendo a graça, eu acabo que não aguento e vou me afastar. Eu não tenho como estar diante de Deus se eu acho que eu tenho alguma coisa a dar para Ele no sentido de trocar pela minha salvação. Então, quando volta a ter aquele sentido de meritocracia, de que eu mereço, eu faço, nós vamos cair no problema dos fariseus, dos judeus da época de Jesus, e mais uma vez vamos estar crucificando a ele. Uau, isso, eu acho que isso é tão fundamental, né, pastor?
Porque eu, particularmente, a gente, inclusive, como eu já disse até da outra vez, o senhor fez parte de um processo de Deus, você fez parte para que eu entendesse. Eu já, né, liderando a igreja, mas eu tinha dificuldade de entender a perspectiva mais profunda da graça. Eu imaginava a graça foi um perdão e por aí vai. E muda totalmente a nossa conotação de gratidão em relação à dimensão da nossa fé em relação a Deus e da nossa própria vida, né? Porque quando eu penso em uma relação de troca, como o senhor bem colocou, nem todos os dias eu estou disposto a fazer essa troca. Mas quando eu percebo que Deus já fez um crédito impagável em meu nome, aí eu fico constrangido diariamente a viver conforme essa graça recebida. O senhor estava falando e eu lembrei de um texto que está aqui no livro, um relato, né? Que está no livro do Catecismo da Nova Cidade do Timothy Keller, e eu peguei aqui rapidinho, que ele diz assim, ó, que eu vou até ler o parágrafo inteiro. Ele fala assim: como somos salvos pela graça, não pertencemos a nós mesmos. Certa vez uma mulher me disse: se eu soubesse que era salva pelo que eu fazia, se eu contribuísse para a minha salvação, Deus não poderia pedir nada de mim, porque eu teria dado a minha contribuição. Mas se fui salvo pela graça, por pura graça, então não existe nada que ele não possa pedir de mim. Eu acho isso sensacional, né? A graça, e tem muita gente, eu já pensei assim antes, né? Que se a gente entendesse, ou se a gente vivesse nessa perspectiva, isso ia gerar pecado. Olha como é, né? A maioria das pessoas, inclusive, pensa isso. Mas quando a gente entende que fomos escolhidos, não eu escolhi Deus, fomos escolhidos pela graça, a nossa vida, como essa senhora testemunhou aí, através desse relato do Timothy Keller, a minha vida vai ser em direção a agradar a Deus, porque Ele já fez tudo por mim, então eu agora posso fazer e estou constrangido a fazer tudo por Ele. É mais ou menos o que Paulo diz aí no verso 8, né, do capítulo 3, quando ele diz para Timóteo, para Tito ensinar, e aí ele diz, ó, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras, ou seja, as boas obras, elas são decorrentes desse entendimento profundo do favor imerecido que Deus nos fez. Não é isso? Eu acho isso muito extraordinário. Sem dúvida, é tremendo, pastor. Quando eu comecei a aprender isso também, né, eu louvo a Deus por ter sido um canal para a sua vida. A mim, quem me ajudou muito nisso foram as leituras. Né? Brennan Manning, que é alguém citado por Philip Yancey. Aí depois eu comprei todos os livros de Brennan Manning, o Evangelho Maltrapilho, tremendo, fantástico. Foi o que mostrou isso. Foi o que mostrou isso. E aqui, né, para não deixar uma indicação de leitura, esse livro estava na mão aqui, O Peregrino, de John Bunyan. Até outro dia era o segundo livro mais vendido do mundo, né, só perdendo para a Bíblia Sagrada, aonde ele chega diante da cruz e está com uma mala, um fardo pesado, mas na hora que ele deixa ele debaixo da cruz, aí sim ele consegue trilhar aquilo que Deus tem para ele. Então é pura graça, e que essa graça possa chegar sobre a vida de cada um de vocês que estão nos ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Inclusive, essa semana eu vi um podcast sobre Charles Spurgeon. Charles Spurgeon leu esse livro aí, segundo os relatos, 100 vezes. Imagina, esse que o senhor está na mão aí. 100 vezes. Ele gostou desse, hein? Aquela frase que o senhor citou é de Spurgeon, com certeza. Né, que se não fosse a graça que pegasse, não daria. De Spurgeon eu tenho um livrinho aqui bem fininho também, ó. Olha lá o alcance da mão, só para recomendar aos irmãos para ler ele um pouquinho. É isso aí, é isso aí. Dizem que... Aqui são só os milagres e as parábolas de Jesus que ele pregou. Tremendo. A biblioteca dele é fantástica. A história dele é sensacional, né? E ele, na biblioteca dele tinha... A biblioteca pessoal dele, né? A Carol Basso, né, falou que ele tinha 12 mil livros na biblioteca dele, né? Sensacional. Exato. Então era um homem que se aplicava à leitura. Por isso eu reforço, né? Nós estamos sempre reforçando aqui, tanto o pastor Bruno na Crucificados, quanto eu aqui na comunidade Conex, junto com nossas amadas esposas, a gente reforça. Nós somos a média das pessoas com quem convivemos,
e dos livros que nós lemos. Então, se você quer aumentar a média, por isso que eu ando com o pastor Bruno, né, com outros amigos, e a gente quer andar com pessoas virtuosas assim, para aumentar essa média, né? E a gente lê livros para também aumentar a média. Então, leia, meu amigo, se aplique a ler. Leia, se você ler 5 páginas, não um livro desse como o pastor Bruno mostrou aí demora mais um pouquinho. Mas se você ler 5 páginas por dia, você em um ano lê 12 livros, você já está bem acima da média, né? Então, Tito é realmente sensacional, a carta Tito. Eu mesmo fiquei muito impactado com a leitura que a gente fez essa semana. E entender essa graça é libertadora, porque entender a graça é entender o amor de Deus, né? É entender que o amor de Deus não teve limites, né? Eu acho bonito quando João, a gente daqui a pouco vai falar, João disse que Deus amou todo mundo, né? Então a manifestação da cruz, a manifestação da graça é um chamado eterno para todo homem e para toda mulher. E somente quando a gente mergulha nessa graça, a gente entende verdadeiramente a plenitude do amor de Deus, porque a gente reconhece quem nós somos, né? Reconhece nossa debilidade, reconhece que somos pecadores, que merecíamos, como o pastor disse ali, o inferno, né? Mas através da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, fomos alcançados. E eu reforço o convite que o pastor falou aí agora. Se você está nos assistindo hoje, reconhece que você é um pecador, que você é um necessitado, que você é como aqueles que Jesus diz, eu não vim para os sãos, vim para os doentes. Se você reconhece que é doente, doente de quê? Do pecado, você precisa de Cristo, Jesus está agora estendendo a mão sobre você e você pode receber o maravilhoso perdão que Ele nos oferece. Então, o Evangelho é isso, o Evangelho é a declaração que nós somos pecadores, não conseguimos providenciar a nossa salvação, mas Jesus nos amou, Deus nos amou de tal maneira que providenciou isso, que nos alcançou, que nos fez, Ele nos fez justos. Isso muda a nossa estrutura e pensamento de vida. Amém? Amém. Meu querido pastor, então vamos para a primeira carta do apóstolo João. Vamos sim. A primeira carta do apóstolo João, e João para mim é muito especial, né? João, ele é chamado de o apóstolo do amor, ele se autodenomina o apóstolo mais amado. É verdade que ele inclinava a cabeça, né, no peito de Jesus, e a intimidade dele com Jesus era tão grande que na hora lá, a gente vai ver em alguns episódios, Pedro pedindo a João para João falar com Jesus. É como eu faço com minha esposa, né? Eu de vez em quando eu digo, meu amor, fala com ele aí, que você é chegada de Deus, né? E aí fala com ele aí, porque a gente já teve várias experiências dela falar alguma coisa, ou estar com alguma necessidade, e a gente ir a algum lugar, ou acontecer alguma situação. Eu digo, não tem condição, você é assim com ele. João era desse jeito, né? João era chegado de Jesus, ao ponto de Pedro, né, pedir para João, né, perguntar algo, perguntar coisas mais íntimas ao Senhor. E esse João nos escreve uma carta. Pastor, qual é o contexto dessa carta? O que a gente sabe dessa carta? João escreve aos filhinhos. Quem são esses filhinhos? O que a gente sabe desse momento histórico e do momento em que João vai escrever? O que a gente pode entender aí com essa carta? Estou falando da intimidade, aí me veio à mente quando Jesus na cruz estava João e Maria lá, e ele vira, né, eis aí tua mãe, eis aí teu filho, né? Interessante aquilo ali mostrando, né, todo esse amor, esse carinho, essa proximidade de João ali com Jesus. João, pastor, é fantástico. Todos os escritos dele me fascinam, principalmente o Apocalipse, né? Diga-se de passagem aqui. Certamente. Daqui a pouco o senhor vai estar aí em Apocalipse aí fazendo dando a pontapé inicial, né? Oh, meu Deus do céu, estamos chegando lá pela terceira vez, né? Coisa maravilhosa, né? É tremendo. E cada ano que a gente lê, a gente percebe o quanto a gente vai amadurecendo e o que o contexto em que estamos vivendo, o que a gente enxerga da mensagem de Deus, né? É fantástico, a palavra de Deus é fantástica.
E no caso aqui de 1 João, né, fazendo uma pesquisa rápida, falando só sobre a questão do contexto, ela foi escrita mais ou menos entre o ano 85 e o ano 90 depois de Cristo. Para a gente só ter uma ideia, a gente falou semana passada de Timóteo, que foi entre 60 e 65, e a de Tito foi escrito nesse meio tempo também, entre 60 e 65, entre a primeira e a segunda carta de Timóteo, segundo os historiadores. Então nós estamos 20 anos depois aqui de Paulo ter escrito a carta dele a Tito. O lugar onde João escreve, muito provavelmente, é o lugar onde Timóteo esteve pastoreando, né, na cidade de Éfeso, e ele escreve para a igreja também mostrando que Deus e Jesus, ou Jesus é Deus, e falando para pessoas para entenderem o que é a graça, o que é o amor, quem é Jesus Cristo. E o contexto ali, infelizmente, continuou sendo o mesmo da época de Timóteo e continua sendo o mesmo. É um contexto de heresias, um contexto ali onde havia uma seita chamada de gnósticos, que eram pessoas que acreditavam em Deus, em Jesus, só que diziam que Jesus não tinha vindo em carne. Havia um dualismo, né? Uma dicotomia, para usar uma palavra, estou tentando achar uma palavra mais fácil, havia dois pontos, ou carne ou espírito. Carne é má, espírito é bom. Então, diziam que como Jesus era bom, ele não poderia ter vindo em carne, porque senão seria contaminado por ela. Por isso nós vamos ver João começando a carta dele, falando aquilo que nós vimos, nós ouvimos, e nós apalpamos, que nós pegamos para comprovar que Jesus Cristo tinha vindo em carne. Ele foi um homem, literalmente. Né? E muitas outras heresias surgiram ao longo do tempo, mas é interessante, é fascinante ver que já na época dos apóstolos havia esse tipo de coisa. Por isso, a questão de a gente se deleitar e se debruçar sobre a palavra, pedindo sempre o auxílio do Espírito Santo para entender. Mas o que nós vamos ver é esse amor de João pela sua igreja, pelos irmãos, chamando eles de filhinhos e mostrando para eles que o amor é que precisa estar acima de tudo, verdadeiramente. Né, pastor? E o que significa quando ele diz, então, respondendo aos gnósticos, né? Portanto, que, olha, eu apalpei, é o que a gente tocou. Ele está respondendo que aspecto em relação a esse dualismo que existia na época? Que, na verdade, Jesus era totalmente bom e ainda assim tinha vindo fisicamente. Ou seja, era o que hoje nós dizemos, né, para simplificando, ele era totalmente Deus e totalmente homem. Era o que diziam, é 100% Deus, 100% homens, mas não era 200% alguma coisa, né? Ele era integralmente Deus, integralmente homem, e acredito eu que vai chegar o dia da gente falar um pouquinho mais sobre isso, na questão de que se não fosse assim, a salvação não seria possível. Era necessário que ele, como homem, um substituto de Adão, um segundo representante da humanidade, completamente homem, viesse para que nos salvasse. Mas se ele não fosse Deus, ele não teria conseguido cumprir também a missão da maneira que ele conseguiu cumprir. Então, essa questão de Jesus tocável, apalpável, né? A palavra é meio complicada, é vital para o cristianismo, tanto quanto a ressurreição, né, de Jesus Cristo, e depois de ressurreto ele também foi tocado. Né? Então, Jesus, ele antes da sua vinda em carne, ele era espírito, ele era luz, como nós vamos falar de Deus aqui. Mas quando ele vem à Terra, ele se torna humano como nós, e hoje ele continua ainda humano, né, lá nos céus. Então, ele vai falar que Deus é luz, né? Eu vou pular uma pergunta aí para a gente justamente pegar esse gancho. Quando ele diz Deus é luz e nele não há escuridão, acho que aqui a gente poderia passar aqui algumas lives discutindo esse tema, né? O que exatamente João está querendo dizer nesse aspecto? Ele está também fazendo uma resposta para elucidar essa questão do gnosticismo daquela época, ou ele está contextualizando a declaração sobre Deus, né? Porque eu posso ter essas duas percepções. Ó. Ele está respondendo que a luz que os gnósticos estão declarando
que eles creem, né, usando até alguma situação assim, é o próprio Deus, ou ele pode estar dizendo, olha, Deus na verdade é luz, no sentido de dizer que ele é um ser iluminado, perfeito e tal. Ele está respondendo aos gnósticos, utilizando um termo que é caro aos gnósticos, que era, me parece, a heresia que ele estava tentando combater com aquela carta, ou ele estava falando dos atributos de Deus, ou as duas coisas, né? O que é que o senhor acha aí? Eu acredito que ele pensou amplamente. É o tipo de resposta que o próprio Jesus daria matando dois coelhos com uma cajadada só. Está mostrando essa questão de Deus ser luz no sentido... Quando a gente pensa em luz, com certeza ele estava vendo de uma maneira diferente da que a gente vê hoje. Né? Hoje luz, eu estou com uma luz acesa aqui, fantástica, a gente vê tudo. Naquela época não existia luz elétrica, mas... o pensamento é tipo de uma lareira acesa. O que aquilo transmite? Transmite calor, transmite visão de alguma coisa. E quando nós vamos ver, quando o próprio Paulo fala, por exemplo, de como nós recebemos a graça, ele fala que nós somos iluminados. Para nós sermos iluminados, uma luz tem que vir sobre nós. Então, acredito eu que João está abrangendo tudo aquilo. Tanto a questão da apologética, né? O que é apologética? Está combatendo uma heresia, falando contra aqueles que pregavam diferente do que o Evangelho diz, quanto trazendo, sim, a questão desse atributo de Deus. O que o senhor acha disso? Eu também penso dessa maneira, né? Eu acho que é uma pancada como é que a gente fala, né? Acertando dois coelhos com a cajadada só. Mas eu acho fascinante porque para aquela, como o senhor mesmo colocou, para aquela população, luz era uma fala, né, para aquela época, era uma terminologia de uma coisa assim extraordinariamente perfeita, né? Era algo assim na conta de muito especial, né? E aí o nosso amigo Timothy Keller, né, seu amigo primeiro do que eu, mas já estou chegado a ele cita algo bem interessante sobre esse Deus. Eu acho que é mais ou menos isso que João está querendo dizer quando diz, olha, ele é luz e não há escuridão nele, né, não há trevas nele, né? Ele diz assim, ó, Deus é o criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e sua perfeição, em sua bondade e glória, em sua sabedoria, justiça e verdade. Eu penso que quando ele diz, olha, ele é luz, é que ele está dizendo, ele é eternamente perfeito em todas as conotações. Era como se ele trouxesse para nossos dias de hoje, a gente trouxesse algo, uma figura que representasse a mais alta perfeição, a coisa mais excelente que existe, ou alguém mais excelente que existe. Então, eu penso que é essa conotação, sim, que combate o gnosticismo, mas que apresenta esse Deus excelso, né? Esse Deus soberanamente perfeito e soberanamente bom, né? E ele, claro, né, para João, me parece, a bondade, a perfeição de Deus está muito ligada ao amor, né? Tanto que é a característica que ele enfatiza bastante. Tem um salmo, Salmo 86, que vai falar sobre Deus e vai dizer assim, ó: porém tu, Senhor, és Deus cheio de compaixão, pleno de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Então eu penso que João está dizendo, olha, gnósticos e religiosos e homens da terra, existe alguém que é plenamente perfeito, que é plenamente bom, que é plenamente excelente, e esse alguém é Deus, nele não há escuridão. Eu também penso, pastor, me permita mais um ponto, que naquela época, né, os deuses que aquelas pessoas estavam acostumadas eram deuses corrompidos, né? Quando você vai olhar para os deuses gregos e para os deuses romanos, que eram os deuses com que aquela população convivia, eram deuses perversos, eram deuses de natureza caída, né? Eram deuses com D minúsculo, né?
que faziam mal, se prostituíam, tinham ira, tinham raiva, agiam de forma emocional. E eu creio também que quando o João está falando isso, também de certa forma, respondendo ao combate apologético ali, ele está declarando a grandeza e a excelência e a perfeição de Deus. É assim que eu vejo isso. Como é que você acha? Sem dúvida, concordo plenamente em gênero, número e grau. Os deuses daquela época eram deuses criados pelo homem, então deuses criados pelos homens vão se parecer muito, né? Emocionalmente, fisicamente também. E quando João usa a questão da luz, da luminosidade, imagino eu que ele via como o sol, por exemplo, né? Quando o sol nascia, aí sim tudo estava iluminado. Era momentos, né? Hoje nós não temos muito disso, porque temos luz em todo lugar, refletores, podemos como é que fala, imitar a luz do sol até em alguns lugares, né? Pela iluminação que se tem. E para aqueles irmãos era mais forte ainda essa questão. Com certeza, concordo plenamente contigo. Maravilha. O último ponto que eu queria tratar aqui é justamente qual é a principal mensagem, pelo menos que a gente observou nesses primeiros 2 capítulos, na sua concepção. Pastor, ele vai tratar da questão do perdão e do pecado, né? Além, claro, e tudo isso é sobreposto pelo amor. Quando ele fala no capítulo 1, ele termina, ele fala que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando ele entra no capítulo 2, ele vai falar que vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, o perdão é essencial para o cristão recebê-lo, entendê-lo, e esse perdão só virá a partir do reconhecimento do pecado. E a partir do reconhecimento que nós temos do pecado, aquilo que nós até falamos sobre isso, né, de reconhecer os nossos erros, é aí sim que haverá uma ação da graça. Porque essa ação da graça vai nos fazer olhar para os nossos erros, nos arrependermos deles e buscarmos a Deus. Nós precisamos nos arrepender e correr para a pessoa certa, nos arrepender e correr para os braços de Cristo, aonde encontraremos aquilo que João disse que está dando um novo mandamento, mas que não era um novo mandamento, que aquilo já estava escrito, prescrito desde a época da lei, que era que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros. O amor é o que vai cobrir tudo isso, é entender primeiro quem eu sou, reconhecer que há pecado, que eu sou um pecador e que, inclusive, ele vai dizer que se eu disser que não tenho pecado, eu sou mentiroso e faço de Deus mentiroso, porque Deus é essa luz que vai... Quanto mais perto da luz nós vamos chegando, mais nós vamos vendo quão sujo nós somos, né? Talvez, vamos pensar alguém que trabalha numa oficina mecânica, trabalhou o dia todo sujo, mas se vai embora para casa na penumbra ali da noite, não consegue enxergar direito. Mas chegou em casa, acendeu a luz, né, vai perceber, poxa, eu estava sujo e nem percebi. A ideia é essa, quanto mais próximos da luz nós vamos chegando, mais nós vamos reconhecendo o nosso erro. Só que essa luz, além de iluminar, ela também nos purifica, porque nós temos um advogado que, quando percebemos dessa sujeira, nós vamos até ele. Interceda por mim, nós rogamos a ti, e ele vem, nos limpa, nos lava, com o seu amor infinito. Então, esse banho de amor que nós recebemos é o que vai nos fazer entender essa graça maravilhosa, fazendo um link, né, entre o que nós estamos falando em Tito e o que nós estamos falando aqui agora. Então essa graça é a mesma que ilumina, né? Tem que levar diante dela para reconhecer o pecado, e é a mesma que perdoa, é a mesma que capacita, né? A gente fala sempre, né? A graça que nos salva é aquela que nos capacita, que nos santifica, né? Eu também quero colocar o tempo para a gente fechar essa última questão, do que me chama a atenção também nesses 2 capítulos que a gente viu, e eu considero como sendo um dos alvos da carta, talvez para mim o maior dos alvos, é a intimidade e o compartilhar desse relacionamento, dessa intimidade
que João tinha, né? A gente começou falando do quanto João era próximo de Jesus e da sua intimidade com ele. Eu fico fascinado em contemplar isso, porque logo no início da carta, no versículo 1, né, como o senhor leu, no finalzinho do versículo 1, ele diz, olha, e as nossas mãos tocaram, os nossos olhos viram, né, temos contemplado. Aí ele vai dizendo verso 3, né, e o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então, beleza, eu estou anunciando a você, eu estou falando para você, toda aquela minha experiência eu estou compartilhando com você. Mas me parece que o objetivo de João não é somente compartilhar um conhecimento, mas compartilhar uma intimidade, um relacionamento. Porque ele vai continuar no verso 3 dizendo assim, ó, para que, ou seja, o objetivo, né, também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que vosso gozo, né, vossa alegria seja completa, vossa alegria se cumpra, né? Então, eu penso que João está dizendo assim, ó, da mesma forma que eu me relacionei, que eu toquei, que eu vi, que eu tive intimidade com ele, eu compartilho agora com vocês para que vocês tenham a mesma relação, a mesma intimidade, né? E aí, por isso, a gente está aqui, né? Por isso que a gente acredita nessa perspectiva de conexão com o Senhor, de lugar secreto, de relacionamento íntimo, de buscar uma leitura bíblica, de ter um momento com o Senhor, de realmente se relacionar com o Senhor. Então, João está dizendo, da mesma forma que eu me relacionei, vocês também podem e devem se relacionar. Eu acho isso simplesmente, né, para o senhor rir mais um pouquinho com a minha palavra, fantástica, né, espetacular, porque esse é o relacionamento que está disponível para todos nós, né? Considerações finais. É verdade, e só quando nós compartilhamos ele aumenta ainda para nós, né? Não é algo que é para ser trazido para a intimidade e ter possessividade sobre aquilo, é algo para ser distribuído, e quanto mais nós distribuímos, mais pessoas vêm para o Evangelho, conseguem receber e entender essa intimidade, mais nos alegramos e mais íntimos nos tornamos daquele que nos chamou, das trevas para a luz. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso, você que está nos assistindo hoje, se você, aonde você estiver, em que momento você estiver, se você agora, na sua casa, no trabalho, onde você estiver, Deus, que é luz, que é perfeito, que é benigno, que é bom, que é amor, está acessível para você. Essa graça que nós falamos aqui, do reconhecimento que somos pecadores, é dessa graça que Deus está querendo chamar a nossa atenção para que possamos, né, ter essa vida com Ele, esse relacionamento com Ele. Talvez você diga hoje que você é muito pecador e que você é indigno de ter Deus. O príncipe dos pregadores que o pastor Bruno citou, Charles Spurgeon, disse que quanto pior, de certa vez, né? Quanto pior, quanto mais vil você for, mais bem recebido você é. Porque quanto mais você reconhece que você é pecador, mais Deus está com os braços abertos para amar você e para dizer que você é, como usando a palavra de João, um filhinho amado. Amém? Que essa palavra, né, que essa graça de Cristo possa alcançar você, possa alcançar a sua vida e que você possa contemplar o amor de Deus e intimidade em sua vida, em sua casa, em sua jornada. Eu quero ver aqui, pastor, se eu consigo ver aqui alguma pergunta. Será que saiu aí alguma pergunta aí? O senhor pegou aí, consegue ver? Eu estou aqui no Facebook, não, perguntas não tiveram não, queremos incentivar os irmãos a fazerem isso, né? Sempre surgiu alguma coisa, perguntarem, que com certeza nos ajuda bastante, né? A gente pode ter que se passar, com certeza, né? O período é muito pequeno para falar da palavra de Deus. Se fosse um capítulo só já seria impossível, imagina, né, 5 capítulos, mas uma pergunta poderia brilhantar bastante
o que a gente está fazendo aqui. Mas no Facebook que eu estou olhando aqui, pastor, não tem nenhuma pergunta, não. Tem vários boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe cada irmão que tem participado conosco aqui, mandando suas congratulações. Mas pergunta nessa noite não teve, não. Amém. Então vamos esperar que na próxima semana tenha, né? E aí a gente está aqui, ó, com a irmã Algaíde, irmã Claudinha, com a irmã Cida, lá de Minas Gerais. Deus te abençoe, minha querida. A mamãe aí do nosso amigo Pastor Bruno, né? Tá conosco o Washington Carvalho, né? Tá conosco Paula, tá conosco Luciana. Que a graça e a paz estejam com vocês. E no YouTube tá conosco minha amada esposa, que Deus abençoe, com meu filhão Samuel, Léo Nascimento, que Deus te abençoe, né? Pelo menos assim eu não consigo ver quem está, eu consigo ver quem escreveu, né? Então é isso aí, mais uma live, mais um dever cumprido, e eu sou grato a Deus por estar aqui, né, compartilhando e conhecendo mais ainda da palavra de Deus na companhia de todos, especialmente do meu amigo Bruno Kolanski. Então, se despeça aí, pastor, para a gente seguir em frente, né? Esperando mais uma semana abençoada, que amanhã, domingo, né, todos possam cultuar e adorar a Deus, aqueles que estão cumprindo a quarentena, que estão fazendo online, como a gente aqui, né, que adorem a Deus, que busquem nas suas casas, que cada casa seja um lugar da presença de Deus. E aqueles que podem e vão ao templo, né, que Deus possa conduzir vocês para, através dessa graça, poder produzir adoração para Ele. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Pastor Neto, sempre um prazer estar contigo aqui, falando da palavra de Deus, que é o que a gente gosta de fazer realmente. E que cada vida, cada um de vocês, como foi feito aí o apelo pelo Pastor Neto, venha receber essa graça, venha compreender essa graça. Talvez você já seja cristão, já frequente uma igreja, mas ainda não teve essa compreensão da graça. Foi o que eu vivi durante muitos anos dentro da igreja sem ter essa compreensão, mas essa compreensão, a perceber-se dessa graça é o que transforma a sua vida verdadeiramente. Bem, como irei no início, pastora, e no final para nós nos despedirmos. Amém, amém. Paizinho, Tu és o Deus que é luz e em Ti não há escuridão alguma. Tu és perfeito, eterno, infinito em bondade, misericórdia, justiça e amor. Que o Teu nome seja santificado através de nossas vidas, seja apresentado ao mundo inteiro. Que venha, Senhor Deus, o Teu reino sobre toda a terra. Senhor Deus, nós intercedemos agora por aqueles que estão enfrentando o luto, a enfermidade, a pandemia, a crise financeira. Senhor, Tu és o nosso presente, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa paz. Em Ti, diante de todas as tragédias e guerras, temos paz conforme a Tua palavra. Em Ti encontramos consolo, Senhor. Que o Teu consolo possa atingir agora todas as famílias, Senhor Deus, que estão nos assistindo, especialmente, Senhor Deus, aquelas que estão enfrentando a enfermidade, o luto, a crise, Pai. Que o Teu amor esteja sobre todos nós, nos fortalecendo e nos preparando, Senhor Deus, para o Teu reino. Em nome de Jesus. E todos dizem? Amém! Deus abençoe. Excelente noite para vocês, um bom domingo e uma boa semana. Nos encontramos semana que vem com a nossa quarta live conectando a palavra. Estou gostando do negócio. Está gostando, pastor? Tá ótimo, pastor. Uma bênção em nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe a todos. Paz. A paz.